Olá, alunos maravilhosos, alunos inteligentes, alunos incríveis que amam e que adoram aprender. Sejam todos bem-vindos à nossa 14ª aula de História. Cara, é a aula de número 14. Quem está falando? Ainda não sabe meu nome? Então, produção, coloca meu nome aqui embaixo. Sou o professor Amaury Júnior, professor da CEMED, e hoje, rapaz, a aula de hoje está especial. Quer ver? Vem ler aqui comigo. Aula 14. Eixo: desvelando nossa história. Conteúdo: diversidade religiosa. 2. Diversidade religiosa em imagens. 3. Como conviver com essas diferenças. Nossa habilidade: perceber a diversidade religiosa presente no município de Manaus. Olhando aqui para mim, então já perceberei que a aula vai ser uma continuidade da aula anterior, aula de número 13. Você perdeu a aula de número 13? Rapaz, então depois volte lá no YouTube e procure. Estão preparados? Porque vem aí o nosso momento, porque agora é hora de estudar. E é aqui nesse cenário que vamos iniciar a nossa aula de hoje. Rapaz, é um talk show. É isso aí, cara. Vamos falar sobre diversidade religiosa. Continuar esse conteúdo que nós já havíamos comentado na última aula, na aula de número 13. Bom, você deve lembrar que nós falamos aqui o que era diversidade religiosa. Lembra disso? Professor, eu esqueci, teria como só explicar novamente? Rapaz, presta atenção e lê comigo esse texto que vai aparecer na tela. Na prática, a diversidade religiosa é vista quando encontramos diferentes templos religiosos com crenças diferentes em uma determinada cidade. Perfeito? Voltando aqui para mim. Então, diversidade religiosa é quando nós encontramos uma variedade de religiões. E o que é religiões? São aquelas crenças, doutrinas que são conhecidas como templos, em lugares onde eles adoram um Deus ou algo do tipo, certo? Nós explicamos isso na última aula. Só voltando para cá. Quando nós falamos do Brasil, nós vamos encontrar aqui uma diversidade religiosa muito gritante de rica. É uma religiosidade com bastante variedades, certo? Desde o início até os dias atuais. Para compreender isso, nós vamos aqui nesse programa chamar alguns personagens. Personagens esses que têm sua religião. E através desses personagens nós vamos explicar um pouco sobre cada religião, perfeito? Vamos iniciar então com o catolicismo. O catolicismo, se você não sabe, é uma das mais expressivas vertentes do cristianismo e congrega a maior, presta atenção, a maior comunidade de cristãos existentes no planeta. Sabia disso? Se não sabia, a produção coloca o texto na tela para ele entender melhor. Foi exatamente o que nós acabamos de falar. O catolicismo é uma das mais expressivas, ou seja, uma das que mais aparecem no nosso planeta com o maior número de membros, que são chamados de cristãos. Voltando para cá, olha quem nós temos aqui do nosso lado. Esse aqui, se você não conhece, se chama Rafael. Rafael é um católico e gostaria de falar alguma coisa? Opa, aqui não. Aqui nesse nosso programa só o professor que fala, rapaz. Então, o catolicismo está presente na nossa região, no nosso país, há muito tempo. Há muito tempo, sabia disso? Desde 1549, com a chegada dos missionários. Qual era o nome desses missionários? Lembra? Não? Pelo amor de Deus, nós já falamos aqui, eram os jesuítas. Os jesuítas chegam para levar esse novo conhecimento, essa nova doutrina para os indígenas. Vale lembrar que os indígenas já tinham sua religião, porém, para os missionários, para os europeus, isso não importava tanto. O certo é que Rafael é um personagem católico e que vive de acordo com o catolicismo. E você? Tem algum católico assistindo aí? Se por acaso tiver, vai lá no YouTube e comenta que você é católico. O catolicismo ele tem alguns símbolos. Símbolos esses que são bem interessantes nós conhecermos. Você conhece algum? Não? Vou explicar alguns que temos aqui. Exemplo, crucifixo, terço e a Bíblia. Já viu falar disso? Não? Não conhece? Pelo amor de Deus, cara, a produção coloca a imagem desses símbolos religiosos. Aí na imagem nós podemos ver claramente um terço
e uma Bíblia, que são símbolos do catolicismo. Perfeito? E assim a gente se despede do Rafael. Pode voltar aqui para mim. Rafael já foi. Vamos para o próximo. Porque não existe só o catolicismo. E não existe só um templo católico. Existem vários. Mas quando nós falamos aqui da nossa cidade de Manaus, vale ressaltar um que é um dos mais bonitos templos católicos que eu já vi aqui na nossa cidade. Você deve conhecer. Coloca aí na tela, produção. Esse aí nada mais, nada menos do que a paróquia de São Benedito. Conhece? Não conhece, rapaz? Então, pelo amor de Deus, quando for ao centro da cidade, busque encontrar, que é um lindo templo. Voltando para cá, mas vamos continuar falando agora de uma outra religião, de uma outra vertente do cristianismo. Sabe qual é? É o protestantismo. Professor, nunca ouvi falar disso. Rapaz, você nunca ouviu falar? O protestantismo ele se faz muito presente aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade e no nosso país, assim como no mundo todo. Para conhecer melhor, vamos ler esse texto que vai aparecer aí na tela. O protestantismo é, ao lado do catolicismo, um dos grandes ramos do cristianismo. O nome protestante provém dos protestos dos cristãos no século XVI contra as práticas da Igreja Católica. Olhando para cá, e já temos uma nova convidada. Para quem não sabe, o nome dessa daqui é Mara. Mara, você gostaria de falar algo ao nosso público? Opa, aqui você não pode falar. Nesse programa, só o professor fala, rapaz. O protestantismo, ele, como o nome bem diz, ele vem de um protesto de alguns membros da Igreja Católica. E aí nasce essa nova religião, que provém também do cristianismo. O certo é que essa religião, junto com o catolicismo, é uma das maiores aqui presente no nosso país, em especial na nossa cidade. Se você não conhece, existem vários templos que são protestantes. São chamados também de evangélicos. Então nós já vemos dois tipos. O católico, que quem estava aqui era o Rafael, e agora a Mara, que é uma evangélica, que provém do protestante. Perfeito? E um símbolo dessa doutrina, você pode falar, Mara, para o nosso público qual é o símbolo? Opa, tô brincando, porque aqui só o professor fala, rapaz. Um dos maiores símbolos do evangélico é a Bíblia. De novo, professor, de novo. E se você não pegou a informação, produção, coloca a imagem novamente aí. A Bíblia, como está na imagem, é um dos maiores símbolos religiosos do protestantismo. Se não for o maior, é o livro mais antigo do mundo. Voltando para cá. Então, já falamos de dois tipos. Do catolicismo, dos protestantes, e agora vem um outro também. Mara já foi até embora porque agora o que vem não é mais com ela. Lembra que quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas já estavam, e depois de um tempo chega um novo povo. Professor, quem era esse povo? Cara, eu já falei isso aqui 1000 vezes, mas vou falar mais uma vez. Os africanos. E quando os africanos vêm para o Brasil, eles trazem na bagagem o quê? Sua cultura, sua religião, seus hábitos, mas vamos aqui focar na religião. Quando o africano chega no Brasil, eles trazem com eles as religiões de matriz africana. Já comentamos aqui na aula anterior, mas se você não lembra, olha esse texto que vai aparecer aí. As religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé e Tambor de Mina, foram incorporados à cultura brasileira desde há muito tempo, quando os primeiros escravizados desembarcaram no Brasil e encontraram em sua religiosidade uma forma de preservar suas tradições, idiomas, conhecimentos e valores trazidos da África. Olhando para cá, e aqui já temos um novo convidado, que é o James, rapaz. O James, ele segue uma religião de matriz africana. James, você quer falar alguma coisa ao nosso público? Opa, não pode falar. Aqui só o professor fala. Então, quando os africanos chegam no Brasil para serem escravizados, eles trazem com eles também tudo que eles tinham aprendido aonde? Na África, que era o continente que eles moravam. Eles trazem o seu idioma, a sua cultura, como eu já acabei de falar, a sua religião, e o modo de conservar essas tradições veio justamente com a religião.
Só que quando eles chegam aqui no Brasil, o que acontece? Qual era a religião que predominava aqui? O catolicismo, cara, o cristianismo católico. E aí os europeus deixavam eles seguirem a fé que bem entendesse? Claro que não. Claro que não. Houve várias perseguições. Então, tais religiões, essas religiões africanas, sofreram várias perseguições e vale ressaltar aqui alguns pontos. Existem nessa religião de matriz africana os males. Conhece? Professor, nunca vi falar disso. Rapaz, não preste atenção, que essa história é interessante. Eles eram escravos muçulmanos. Eles vieram de uma parte da África. E eles seguiam o Islã, o islamismo. E quando eles seguiam essa religião, eles queriam seguir o Islã aqui no Brasil também, em especial na Bahia. Só que não deu muito certo. Por quê? Porque houve vários confrontos. Porque a religião predominante, a religião que era imposta, era o cristianismo. Certo? Pegou até aí? E houve entre eles um confronto. Confronto esse que resultou em várias mortes. E isso é o interessante da história. Porque é um momento triste, foi um momento horrível, mas serve para nós aprendermos que esses conflitos religiosos, a única coisa que vai gerar são mortes. E isso é muito ruim. O certo é que dessa religião vieram alguns benefícios para as outras religiões de matriz africana. Como por exemplo, o que eles usam em sua cabeça, esse adorno. Vamos ver uma imagem aí para explicar melhor. Aí nós temos uma imagem que retrata a Umbanda, que é uma religião de matriz africana. Muito bem, que é a religião do nosso convidado James. Voltando para cá, professor, já acabou, você já falou sobre o catolicismo, sobre o protestante, sobre as religiões de matriz africana, acabou por aí? Claro que não, cara. A gente falou da primeira religião do Brasil. Os primeiros seguidores de religião aqui no Brasil foram os indígenas, que também tinham sua religião. Não lembra disso? Olha esse texto que vai aparecer aí na tela. A religião indígena, baseada em mitos sobre seres espirituais, é variada. Entretanto, é comum a crença em entidades espirituais que habitam o mundo material. Olhando para cá, já temos uma nova convidada, Gina. Gina, gostaria de falar alguma coisa ao nosso público? Claro que não pode falar, porque aqui só o professor que fala. Gina segue uma religião indígena. Quando os europeus chegaram no Brasil, como eu já comentei, os indígenas já tinham sua religião, eles acreditavam em seres, em entidades que provinham da natureza, ou então em um deus indígena, que era forte, grande, bonitão. Professor, ele era o Thor? Claro que não, cara, era um outro deus, e o nome dele, sabe qual era? Já é para saber, que eu já comentei aqui na aula 13. Mas se você não lembra, o nome desse deus indígena era Tupã. Tupã era um deus especial, qual eles acreditavam. E vale ressaltar que a figura religiosa dentro da aldeia vai ser quem? Gina, pode responder? Tô brincando, porque só o professor fala aqui. Era o pajé. O pajé poderia ser homem ou mulher. Professor, gostaria de conhecer o Tupã? Não lembra? Já mostramos a imagem dele aqui na aula anterior, mas para relembrar, olhe aí na tela. Esse índio forte era o Tupã. Claro que essa imagem não é a imagem exata. Se você quiser saber como ele era de fato, procura aí na internet. Beleza? Voltando para cá. Tem que pesquisar, cara. Tem que pesquisar. Acha que é assim? Tudo fácil? Gina já foi embora. Então agora nós já falamos sobre os quatro principais movimentos religiosos presentes aqui no nosso estado, em especial na nossa cidade, em Manaus. Mas vale ressaltar que existem também outras religiões. Por exemplo, aqui em Manaus nós possuímos uma sinagoga e uma mesquita. Aí você deve estar aí, poxa professor, o senhor não falou da minha religião. Cara, não tem tempo para falar sobre todas, mas eu gostaria muito de saber qual é a sua religião. Então, se está no YouTube, comenta aí embaixo, que depois a gente vai dar aquela verificada. Mas a grande pergunta que vem é o seguinte: com tanta diversidade, com tantas religiões, como podemos conviver com todas essas religiões tendo paz? Não sabe como? Pelo amor de Deus, eu já expliquei isso aqui, mas vou falar de novo. Antes de eu falar, lê esse texto comigo. A liberdade religiosa é a liberdade de professar qualquer religião,
de realizar os cultos ou tradições referentes a essas crenças, de manifestar-se em sua vida pessoal conforme seus preceitos e poder viver de acordo com essas crenças. Voltando para cá, então existe algo muito especial que deve ser preservado, que é a liberdade religiosa. No nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, aqui em Manaus, temos a liberdade religiosa, ou seja, você tem o direito de escolher a sua religião e viver tranquilamente. Se o seu colega tem uma religião diferente, tem que viver tranquilamente. Qual é a palavra-chave? Não lembra? Meu Deus, já é a terceira aula que eu falo dessa palavra. Respeito. Respeito. Nós temos uma diversidade religiosa, temos várias religiões e cada pessoa pode escolher a sua e segue a vida. Podemos viver em paz com isso. A diversidade religiosa está aí para ser explorada. Então, se você tem uma religião diferente de um amiguinho, respeito, cara. Respeito e segue o jogo. Beleza? Mas os nossos convidados têm uma frase especial para falar para vocês. Mas, como eu falei, aqui no programa, só eu que falo. Ninguém mais fala. Então, eles vão para um outro programa falar isso. Já que eles querem tanto falar, produção, coloca aí a mensagem que eles têm para o público. Sua religião é uma escolha pessoal e deve ser respeitada. Essa era a frase? Essa frase todos os meus alunos já sabem. Religião é uma escolha pessoal e deve ser respeitada. Não esqueçam disso. Beleza? Vamos fazer uma pequena revisão do que nós já vimos hoje. Começamos a aula falando sobre a diversidade religiosa presente aqui no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade. Iniciamos falando sobre a primeira, que foi o cristianismo, que o europeu trouxe para cá. Não exatamente a primeira, mas uma das primeiras religiões. O catolicismo, certo? O cristianismo católico, que era apregoado pelos jesuítas, pelos missionários, você lembra disso. Depois nós falamos sobre os protestantes. Lembra que também é uma vertente do cristianismo, que vem justamente do protesto, que são os evangélicos. Depois nós falamos sobre uma religião, as religiões de matriz africana, que foram trazidos pelos africanos que aqui no Brasil, infelizmente, foram escravizados. Certo? Depois disso, nós falamos da primeira religião, invertemos as ordens aí, que é a religião dos indígenas. Certo? Falamos até sobre um deus indígena. Qual era o nome do deus? 3, 2, 1? Não lembra? Tupã, cara. Pelo amor de Deus, presta atenção. Falamos sobre Tupã. Depois falamos como podemos conviver com todas essas religiões. É muito simples. Basta exercer o respeito. Professor, essa aula aí parece que até a aula anterior. Realmente, o conteúdo é muito parecido, mas tem que ser enfatizado. Vale ressaltar porque nós estamos vendo isso em história. Porque a história vai mostrar momentos de conflitos de religiões. Acredita nisso? Pessoas com religiões diferentes querendo brigar. E aí o que acontecia? Só mortes, só tragédia. Isso não é legal para ninguém. Isso não vai trazer paz para ninguém. Então, se sua religião é diferente da do coleguinha, respeito e segue a vida. Mas eu preciso saber agora se vocês compreenderam o conteúdo. Se estão preparados para responder duas questões. Questões o quê? Marotas, questões tranquilas. Vamos lá então? Então, produção, presta atenção no que eu estou falando e coloca aí no ar o nosso exercitando. Questão número 1. A qual religião pertence esta igreja? Meu Deus, essa questão está muito fácil. Letra A, catolicismo. Letra B, matriz africana. Letra C, indígena. Ou letra D, nenhuma das opções. Rapaz, essa estava muito fácil. Vamos para a questão número 2. A frase abaixo é verdadeira ou falsa? A liberdade religiosa é a liberdade de professar qualquer religião, de realizar os cultos ou tradições, de manifestar-se em sua vida pessoal, conforme seus preceitos e poder viver de acordo com essas crenças. Essa frase, esse texto, é verdadeiro ou falso? Você vai escolher e marca aí. Voltando para cá. Então,
Vocês terão aí alguns minutinhos, responde com calma, de forma tranquila, e daqui a pouco eu volto para resolver. Ok? Então fique esperto e responde com calma. Até mais.
Voltamos agora para corrigir as duas questões. Questões tranquilas, questões marotas, que eu tenho certeza que você acertou. Mas para confirmar isso, vamos na tela corrigir com calma. Questão número 1. A qual religião, vamos escrever logo a primeira palavra importante, religião pertence a esta igreja. Essa igreja aqui, cara. Professor, ainda agora o senhor chamou essa igreja de São Benedito. Pelo amor de Deus, foi um erro. São Benedito nunca nesse Brasil. Essa é a igreja de a paróquia de São Sebastião. Beleza? Então tá corrigido aí. Não vá chamar de São Benedito, não. Vamos ver então a primeira opção. A qual religião pertence a essa igreja? Professor, marquei a letra A. Catolicismo. Marcou a letra A. Se marcou a letra A, parabéns. É aluno esperto, é aluno inteligente, é aluno leão. Porque é exatamente essa a alternativa. Mas vamos verificar as outras. Letra B. Uma religião de matriz africana. Nananina não. Então um xizinho aqui, vamos eliminar essa alternativa. Letra C. Indígena. Claro que não, cara. Letra D. Nenhuma das opções. Nenhuma das opções, professor. Essa daí também eliminada. Perfeito. Alternativa certa, letra A, catolicismo. Lembrando, o nome paróquia de São Sebastião. Perfeito? Vamos verificar se nossa resposta está correta. Aí, letra A, catolicismo. Vou matar aquela saudade de fazer aquele visto. Visto maravilhoso. Vamos então para a questão número 2. A questão número 2 exige um pouquinho mais de interpretação. Fala, a frase abaixo é verdadeira ou falsa? Vamos ler com bastante calma. A liberdade religiosa, primeira parte bem importante aí, liberdade religiosa, é a liberdade de professar qualquer religião, de realizar os cultos ou tradições, de manifestar-se em sua vida pessoal conforme seus preceitos e poder viver de acordo com essas crenças. Vamos verificar. Então, de acordo com a nossa aula, este texto é o conceito de liberdade religiosa? Professor, para mim isso não tem nada a ver. Rapaz, então preste atenção, porque isso aí está perfeito. Essa frase é verdadeira. Opa, vermelho não. Vermelho fica feio. Vou colocar outra cor. Um verde. Verdadeiro, cara. É exatamente isso. Vamos analisar a frase com calma. A liberdade religiosa é a liberdade de professar qualquer religião. Você pode escolher qualquer religião. Por quê? Porque nós temos a liberdade religiosa. Além disso, pode realizar os cultos ou tradições, de manifestar-se, trazer esses cultos e tradições para a sua vida pessoal, conforme os preceitos da doutrina, das crenças da religião que você escolheu, certo? Vale relembrar que o limite disso é exatamente respeitar o próximo. Respeitando a opinião do outro, a religião do outro, você pode escolher qualquer uma, até não escolher nenhuma. Ok? Vamos verificar se nossa resposta está correta. Verdadeira, perfeito, que de visto maravilhoso. Se você acertou, coloca o visto aí no seu caderno. Beleza? Acabou por aí. Olhando aqui para mim. Então, aí foram as duas questões. Acertou? Tenho certeza que sim. Questões tranquilas, questões fáceis. Se porventura ficou com alguma dúvida, relaxa, porque aí vem aquele momento que você tem uma nova chance, porque agora vem aí o resumo do conteúdo. Voltamos para esse cenário maravilhoso para fazermos o resumo, a revisão dos conteúdos de hoje. Vamos lá então, com calma. Começamos falando sobre a diversidade religiosa. Já sabe que a diversidade religiosa já foram 2 aulas disso, cara. Diversidade religiosa é uma variedade de religiões. Podemos também entender como uma variedade de templos, de crenças, de doutrinas. Beleza? O nosso país, Brasilzão, existem várias religiões. No nosso estado, Amazonas, na nossa cidade, Manaus, também não é diferente. Você sabe disso. Existem várias religiões por aqui. Começamos falando sobre o cristianismo católico, certo? Lembra disso? Professor, quando foi que essa religião chegou aqui no Brasil?
em 1549 através dos missionários dos jesuítas, que vinham para converter os índios. Beleza? Mas vale lembrar que os indígenas que estavam por aqui já tinham sua religião, tinham sua fé, mas isso não foi respeitado em nenhum momento. Ok? Depois nós comentamos sobre o protestantismo, sobre os protestantes, que vem justamente dessa palavra, protesto. Foi um grupo que fez um protesto com as doutrinas da Igreja Católica e nasceu esse outro que hoje somos conhecidos evangélicos. E aí então foi a segunda religião, a segunda doutrina que nós comentamos aqui na aula. Depois falamos das religiões de matriz africana. Quem trouxe essa religião para o Brasil? Quem? Os índios, professor. Claro que não, cara. Foram os africanos que trouxeram essa religião para cá. Certo? E essa religião, hoje nós temos algumas manifestações, como por exemplo, Umbanda, Tambor de Mina, Candomblé. São religiões de matriz africana. Vale ressaltar que quando essas religiões chegaram aqui, que os escravizados queriam seguir, não podiam, porque o europeu, por conta da Igreja Católica, reprimia as manifestações religiosas que não fossem o cristianismo católico. Isso gerou várias guerras, várias manifestações e o pior de tudo, várias mortes. Depois comentamos sobre os indígenas, porque os indígenas que moram aqui no Brasil também têm sua religião, acreditavam nos seus deuses, no seu Deus. Qual foi o Deus que nós citamos aqui? Tupã. Não esquece disso, aquele índio forte igual o professor? Claro que não. Ele é muito mais forte que isso. Ok? E depois nós comentamos como viver em paz com toda essa diversidade, com toda essa religião. E aí ressaltamos a palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Já é para saber. 3, 2, 1. Respeito. O respeito tem que prevalecer para que todos possamos conviver em paz. Lembra dos nossos convidados que chegaram aqui nesse sofazinho, os 4? Pois é. Lembra da mensagem que eles deixaram? Porque aqui no programa ninguém fala nada, só em outro programa. Aqui não. Mas como assim? Você não lembra, cara? Pelo amor de Deus, produção, solta a mensagem aí novamente. Sua religião é uma escolha pessoal e deve ser respeitada. Voltando para cá, perfeito. É isso aí. Sua religião é uma escolha pessoal e deve ser respeitada. Ok? Chegou a hora do tchau, então vem aí as nossas considerações finais. Então agora é hora do tchau, do até logo, até a próxima aula. Vou deixar aquele recado maravilhoso aos pais. Senhores pais responsáveis, continuem motivando as crianças, que daqui a pouco, se tudo der certo, já estaremos em sala de aula novamente. E o conhecimento tem que estar em dias, beleza? Crianças, alunos, aluno esperto, aluno inteligente, aluno leão, aluno que ama e que adora aprender e que é ali, ó, focado. Conhecimento atualizado. Deixo aqui meus agradecimentos ao mestre Júlio, pedagoga Ana, pessoal do CEMEAN, do Super Ensino, que ajudam bastante no planejamento e execução dessas aulas. E não esqueçam de uma coisa, a história é uma viagem. Vejo todos vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.